Testemunho de casamento restaurado. Como tudo isso começou? Queria começar dizendo que, como sempre, eu fui uma mulher contenciosa, mandona, dona da razão, entre outras coisas. Eu demorei muito a perceber que meu casamento estava mal. A empresa em que eu trabalhava entrou em falência, o que contribuiu ainda mais para o meu estresse, reclamação, murmuração e desgosto pelas coisas. Meu marido terreno, que sempre foi extremamente carinhoso, amoroso e paciente, começou a ficar estranho e frio comigo, a passar muito tempo no celular, e eu comecei a ficar muito agoniada com aquilo. No entanto, apesar de reclamar sobre isso, eu nunca mexi em suas coisas, até que um dia, por acaso, ao tirar o celular dele do carregador para colocar o meu, eu vi uma mensagem de outra mulher. Meu mundo caiu naquele momento e ele jurou que não era nada demais e apagou a mensagem. A partir daí, o nosso casamento ficou um caos. As brigas eram constantes, até que ele pediu a separação, dizendo que não dava mais certo. Eu, na minha tolice e imaturidade, saí de casa e dei brecha para o inimigo destruir ainda mais o meu casamento. Fiquei um mês na casa da minha mãe, mas não perdemos o contato. E confesso que eu corri muito atrás dele, pois não sabia sobre o deixar ir. Até que voltei para a nossa casa, mas como eu havia trabalhado com as minhas mãos, no dia em que voltei para casa eu vi novamente mensagem dele com outra mulher. Nesse momento eu entrei em total desespero, me senti usada, ridicularizada. Isso foi na semana em que completamos 10 anos de casados. Então eu gritei, falei para a família inteira, me senti a vítima, a coitada, que sempre fez de tudo e foi traída. Nesse mesmo dia eu voltei a morar com a minha mãe. Como Deus transformou você e Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. Eu estava totalmente desesperada, pois vi de verdade que meu casamento de anos estava desmoronando e que, apesar de tanta arrogância, eu queria o meu casamento de volta. Eu amava demais meu marido. Então, em uma das noites de choro e sofrimento, eu comecei a buscar na internet sobre casamento restaurado. No início achei coisas que não me ajudaram muito e só me colocavam para baixo, me mostrando que não havia esperança. Até que eu achei o RMI. Eu baixei o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, sendo que minha agonia era tanta que eu me irritei, pois eu não conseguia entender de jeito nenhum as passagens bíblicas, e como o livro é cheio da palavra de Deus, eu desisti de ler. Mas continuei a ler os testemunhos de casamentos restaurados no site. Então, eu comecei a pedir a Deus que Ele fizesse aquilo por mim também. Eu não sei explicar, mas eu que sempre disse que se um dia um dos dois não quisesse mais, que o certo era separar, eu estava ali desesperada e pedindo a Deus que restaurasse o meu casamento. Deus enraizou dentro de mim que eu devia lutar e não desistir. Isso tudo aconteceu perto do final do ano. Meu marido terreno me chamou para passarmos o ano novo na casa da irmã dele, em outro estado. Eu fui, mesmo sabendo que minha família não queria aquilo. Eu comecei a desconfiar de tudo e cada vez que ele pegava no celular eu ficava agoniada, até que brigamos novamente no dia de voltarmos para casa. Sendo que eu não queria mais passar a vergonha de ter que voltar para a casa da minha mãe pela terceira vez. Então eu fui para casa com ele, mas era fato, nós não nos entendíamos mais. Com isso, ficamos separados dentro da mesma casa. Naquele momento eu comecei a buscar a Deus, mais ainda. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. Eu li os testemunhos e vi as mulheres falarem sobre o livro e dizer a mim mesma, preciso entender o que isso diz. Então eu comecei a ler o livro novamente. Mas dessa vez, Deus me tocou e eu fui vendo que havia destruído a minha casa. Meu coração começou a ser quebrantado. O problema é que meu marido terreno não queria mais saber de mim de jeito nenhum. Ficamos na mesma casa e decidimos que até que conseguíssemos vender a casa, iríamos morar juntos. Foi um dos momentos mais difíceis.
Quais os princípios da palavra de Deus ou princípios dos nossos recursos que o Senhor te ensinou durante essa provação? Eu sempre tive dificuldades com deixar ir, mas sabia que era preciso. Comecei a orar sem parar, já que havia perdido meu emprego e ficava o dia todo em casa. E fiz jejum também. Conforme eu ia me agarrando a Deus, lendo a sua palavra, meu marido terreno se aproximava de mim. Como Aaron cita em um dos vídeos, nunca deixei de ter intimidades com ele. Confesso que me senti usada muitas vezes, mas clamava a Deus para tirar aquilo de mim, pois sabia que era o inimigo querendo roubar a minha bênção. Quais foram as horas mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar? Foi ter que estar dentro de casa com meu marido terreno e dormir em quartos separados. Saber que ele estava trocando mensagens com outra mulher. Mas Deus me ajudou e não me abandonou. Foram meses de choro e sofrimento. Saudades de me sentir amada. Mas Ele supriu tudo. Qual foi o ponto de virada da sua restauração? Aaron diz que quando a sua bênção está próxima, o inimigo se levanta para que a gente desista. E é verdade. Eu estava bem, orando e jejuando. Sabia que no tempo de Deus, Ele ia restaurar meu casamento. Meu marido terreno me afirmou que não tinha mais ninguém e que só queria se separar mesmo, pois nós estávamos brigando muito. Mas eu pedi a Deus em oração que se houvesse algo oculto, que Ele me mostrasse. E Deus, minhas amigas, é fiel. Um certo dia, eu acordei super feliz, pois sabia que Deus estava ao meu lado e que era só questão de tempo para a minha restauração acontecer, uma vez que meu marido terreno disse que não tinha mais outra mulher. Mas nesse mesmo dia, eu soube que ele ainda continuava se encontrando com ela. O inimigo é sujo. Nesse momento, eu estava muito apegada a Deus e Ele quis me mostrar que Deus não estava comigo. Eu caí novamente, questionei, chorei, fiz tudo de errado de novo. Compartilhe conosco como isso aconteceu. Seu marido simplesmente apareceu. Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Meu marido celestial é misericordioso. Após essa situação, Deus falou ao coração do meu marido terreno e ele começou a inclinar o seu coração para mim. Ele me pediu desculpas e disse que estava arrependido e que eu era a mulher certa para ele. Disse que se eu pudesse perdoar de verdade, poderíamos nos mudar para perto dos pais dele e começar uma vida nova. Minhas amigas, minha restauração veio em meio a uma grande tribulação. Eu clamei muito a Deus para meu marido terreno voltar a dizer que me ama e voltar a usar a aliança. Ele está voltando aos poucos a dizer que me ama. E quanto à aliança, que está apertada no dedo dele e foi tirada uns meses atrás, ele me disse na Páscoa da ressurreição do Senhor: vamos comprar nossas novas alianças, sem que eu cobrasse isso dele. Você recomendaria algum dos nossos materiais em particular que te ajudou? Ah, sim! Eu recomendo principalmente o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. Os cursos, os devocionais e os testemunhos foram eles que não me deixaram desistir. Agradeço a Aaron e Dan por dividir sua vida com milhares de pessoas que precisam de um incentivo. Você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim! De qualquer forma, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres? Em conclusão, eu gostaria de pedir a você que está no meio do fogo ardente que não desista. Deus é maior que tudo o que você possa estar sentindo. Eu achei que o meu casamento não tinha mais jeito, mas para Deus nada é impossível. Eu estou me mudando agora de estado para uma vida nova, mas uma vida nova com o Senhor. Eu preciso melhorar em muita coisa, mas sei que Deus vai me ajudar. Casamento é algo de Deus, não é a intenção dele que a sua família seja destruída. E não se esqueça, quando começar a piorar, não pare de clamar, pois a sua bênção está chegando. Espera no Senhor e guarda seu caminho, e te exaltarás para herdar a terra. Tu o verás
quando os ímpios forem desarraigados. Salmos 37, versículo 34.